Tem um novo xerife na cidade, e seu nome é Donald Trump. A operação atingiu com sucesso seus objetivos, marcando o 4º ataque ao porta-aviões dos Estados Unidos. Restaurei minha política de pressão máxima sobre o Irã. Os terroristas do Houthi e seus apoiadores iranianos não deveriam desafiar o presidente Trump novamente. Enquanto o inimigo Estados Unidos continuar sua agressão contra o nosso país, seus navios de guerra, porta-aviões e artigos navais serão alvos de drones e mísseis. Desde que assumiu a presidência dos Estados Unidos em janeiro de 2025, Donald Trump adotou uma postura mais agressiva em relação ao conflito no Iêmen. Recentemente, ele ordenou ataques aéreos contra os rebeldes Houthis, resultando em pelo menos 31 mortes e mais de 100 feridos. Trump justificou essas ações como resposta aos ataques dos Houthis a navios no Mar Vermelho. Desde novembro de 2023, os Houthis lançaram mais de 100 ataques contra embarcações na região, afetando o comércio marítimo global para retalhar as ações de Israel na faixa de Gaza. A administração de Trump expressou preocupação com o crescente apoio do Irã aos Houthis, vendo isso como uma ameaça à segurança regional e aos interesses norte-americanos. O Irã, um inimigo histórico dos Estados Unidos no Oriente Médio, tem fornecido armamento e suporte tático aos Houthis, fortalecendo sua influência na região. Trump alertou ao governo iraniano sobre possíveis consequências caso continue apoiando os rebeldes no Iêmen. Outro fator importante nessa escalada militar é a Arábia Saudita, grande aliada dos Estados Unidos. Os sauditas têm um longo histórico de rivalidade com os Houthis, e desde 2015 lideram uma coalizão militar contra os rebeldes. Como o país é um dos maiores compradores de arma dos Estados Unidos, Trump decidiu reforçar seu apoio à guerra contra os Houthis, garantindo assim a parceria estratégica e os interesses comerciais dos norte-americanos na região. Para entender melhor esse conflito, eu vou te explicar rapidamente em 2 pontos: a importância geográfica do Iêmen e quem são os Houthis. O Iêmen é um país localizado no sul da Península Arábica, no Oriente Médio, fazendo fronteira com a Arábia Saudita ao norte e com o Mar Vermelho ao oeste. Ele tem uma posição estratégica porque fica perto de uma das rotas marítimas mais importantes do mundo, por onde passam navios de petróleo e comércio internacional. O Iêmen tem uma história turbulenta. Antigamente ele era dividido em 2 países. O norte do Iêmen era governado por líderes religiosos aiditas, são xiitas, e o sul do Iêmen era socialista e teve influência da União Soviética. Em 1990, os dois se unificaram e formaram o Iêmen atual, mas a paz não durou muito. O norte e o sul continuam brigando pelo poder, e vários grupos armados surgiram, incluindo os Houthis. A guerra no Iêmen começou para valer em 2014, quando os Houthis tomaram a capital Sanaa e expulsaram o governo oficial. A Arábia Saudita e outros países interviram para tentar derrotar os Houthis e restaurar o governo. Desde então, o país viveu uma guerra civil brutal, com milhões de pessoas sofrendo com a fome e a destruição. Os Houthis são um grupo rebelde do norte do Iêmen, que segue o zaidismo. A região norte do Iêmen sempre foi o centro da comunidade xiita zaidita, que governou o país por séculos antes da unificação do Iêmen em 1990. Depois disso, os zaiditas perderam influência política, o que ajudou no crescimento dos Houthis como um grupo rebelde. Eles surgiram em 1990 para defender a identidade e os direitos dos zaiditas, que se sentiam marginalizados pelo governo do país. A relação entre os Houthis e o Irã é um dos pilares da complexidade do conflito no Iêmen. O Irã, uma potência xiita no Oriente Médio, vê os Houthis como um aliado estratégico em sua disputa regional com a Arábia Saudita, que lidera uma coalizão sunita. O apoio iraniano aos Houthis inclui o fornecimento de armamentos como mísseis e drones, além de treinamento militar e suporte financeiro. Essa assistência permite que os Houthis mantenham sua resistência contra a coalizão saudita e ampliem sua influência no Iêmen. Para o Irã, os Houthis representam uma forma de projetar poder na Península Arábica, desestabilizar a Arábia Saudita e garantir uma posição de influência em uma região estratégica, próxima ao Estreito de Bab el-Mandeb, por onde passa uma parte significativa do comércio global de petróleo. Essa dinâmica transformou o conflito iemenita em um palco secundário da rivalidade entre o Irã e a Arábia Saudita, potencializando a guerra e dificultando a busca por uma solução pacífica. A atual ofensiva dos Estados Unidos gerou preocupações internacionais. Vários aliados regionais expressaram ceticismo em relação à postura agressiva dos Estados Unidos contra os Houthis no Iêmen. A Arábia Saudita, embora tradicionalmente aliada aos norte-americanos, demonstrou preocupação de que as ações militares possam comprometer a trégua atual no Iêmen, preferindo soluções diplomáticas.
Por outro lado, os Emirados Árabes Unidos têm pressionado por uma resposta mais contundente, incluindo ações militares e a designação dos Houthis como organização terrorista. Além disso, países como Omã têm atuado como intermediários em esforços diplomáticos, buscando evitar uma escalada do conflito na região. Em resposta aos ataques americanos, os Houthis prometeram retaliar e reafirmaram sua intenção de continuar os ataques a navios no Mar Vermelho. Mesmo com os apelos do Irã por moderação, o grupo demonstrou resistência a ceder sob pressão militar dos Estados Unidos. Essa nova estratégia de Trump reflete sua prioridade em projetar força militar, mas também levanta questões sobre os riscos de uma intervenção direta dos Estados Unidos em um conflito já extremamente complexo e destrutivo.